E a gente também vamos resolver questão 19, prova ITA 2007. Questão que tem se sejam P1 e P2 octógonos regulares, o primeiro está inscrito e o segundo está circunscrito a uma circunferência raio E, sendo A1 a área P1 e A2 a área P2. Então a razão A1 A2 é igual. Tá. Eu já fiz o desenho aqui para adiantar, né? Então vamos lá. Ele quer saber a área do octógono rosa e a área do octógono preto, certo? Fazer um sobre o outro. Certo? Então o que que a gente tem aqui? A gente tem o seguinte. A primeira coisa que a gente fazer, vamos calcular primeiro o P1 aqui. O P1, se você reparar, a gente consegue dividir ele em 8 setores aqui, ó. Em 8 setores com triângulos. Então, esses triângulos são iguais, né? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem aqui no meio, tem 360 graus, né? A gente tem 8 triângulos, então a gente vai ter 360 graus, né, sobre 8. Isso aqui é 45. Então, a gente tem que esse ângulo aqui, ó, 45 graus. Só que se reparar, aqui é R também, né? Aqui é R. Então, a gente tem que a área desse triângulo, ela pode ser expressa pela fórmula lado vezes o seno θ sobre 2, certo? O seno θ aqui é 42, né? O seno 45 o seno é de 45 raiz de 2 sobre 2. E o que que é o lado? O lado é o valor R. Então, R. Então, esse aqui seria o valor para a área de um só desse triângulo. Mas já que são 8 triângulos, a gente tem que multiplicar por 8. Então, essa aqui seria a área 1. Então, certo? Então vamos fazer umas simplificações aqui, ó. Ficaria 8r quadrado vezes raiz de 2. Passaria esse 2 vertido ali, né? Aqui. Simplificaria esse 8 com esse 4. Ficaria 2r quadrado vezes raiz de 2. Certo? Isso aqui seria a primeira área. Aqui. Essa parte aqui é mais tranquila. Agora vamos calcular a área para o outro, né? Pro, pro octógono 2, pro octógono preto agora. Certo? O que que a gente pode fazer aqui agora? A gente tem o seguinte. A gente tem esse octógono aqui, né? Certo? E a gente sabe, ó, a gente pode fazer aquela mesma coisa de dividir em setores, certo? Em 8 setores. Dessa vez a gente vai ter esse triângulo aqui e a gente sabe que aqui é 45, certo? Que a gente já tinha calculado ali. 45 graus. Só que dessa vez o R, ao invés de ser o lado aqui, o R vai ser a altura. Então, o que que a gente pode expressar? A gente tem a fórmula do triângulo para calcular a área do triângulo aqui. Vai ser base, que vai ser esse aqui, ó, vou chamar de B, por exemplo. Base vezes a altura, só que a altura nesse caso seria o R, né? Vezes a altura dividido por 2, certo? Para a gente conseguir achar a área total, a gente tem que multiplicar por 8. Então, a área 2 seria expressa por essa fórmula aqui. A gente pode até simplificar esse 8 com esse 2 aqui. Ficaria 4. Ficaria 4, certo? 2 ali, a área 2. Expressa por isso aqui, então. O que que a gente poderia fazer aqui, então? Se reparar, a gente tem esse triângulozinho aqui, ó. A gente pode pegar metade desse triângulo aqui, ó, e chamar aqui, porque que a gente consegue aplicar uma trigonometria aqui, né? Porque a gente vai ter... Deixa eu redesenhar o triângulo aqui, ó. A gente teria esse triângulo aqui, com aqui sendo 45 graus, certo? E a gente tem a altura R aqui, ó. Ficou um pouco torto o triângulo, mas acho que dá pra entender. Estaria a altura R aqui. Metade desse ângulo viria para cá, então seria 22,5. Isso aqui seria um triângulo retângulo, né? Aqui faria 90 graus, ó. Então aqui faria 90 graus. Então aqui seria 22,5. Então a gente teria um triângulo retângulo aqui, ó. Dessa forma, ó. Triângulo retângulo, com aqui sendo 22,5. E a gente tem que aqui, ó, esse lado todo é B. Portanto, isso aqui vai ser esse aqui vai ser B sobre 2. Certo? Então a gente tem que isso aqui vale B sobre 2, enquanto isso aqui vale R. Certo? A gente quer escrever em função de o B em função de R, né? Porque a gente simplifica com esse R aqui, na hora que for dividir lá. Então a gente já sabe o que a gente tem que fazer. Já vamos para a conta aqui e já vamos achar uma trigonometria. O ângulo 22,5, ele não é um ângulo notável, mas vamos ver o que a gente vai fazer, ó. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a tangente 22,5 é igual a cateto oposto, B sobre 2,
sobre a hipotenusa, R. Isso aqui vai ser a mesma coisa que B sobre 2R, certo? Então, esse aqui seria o nosso valor para tangente de 22. Agora, a gente já pode apagar esse triangulinho aqui. Vai fazer diferença. Vou trazer esse aqui para baixo, para deixar junto aqui. E a gente vai trabalhar com essa equação aqui agora. O que acontece? O 22,5, a tangente de 22,5 vezes 2 é igual a tangente 45, certo? 45 graus. Só que a tangente 45 graus é 1. Então, a gente pode substituir isso aqui por 1. Isso aqui é uma soma de tangentes, né? É tangente A mais tangente B, só que nesse caso seria duas tangente A. Tipo assim, seria aqui, ó, tangente X mais tangente Y, mas nesse caso seria tangente 2x, né? Porque aqui é multiplicado por 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai ter isso aqui uma soma de tangente. Então, tangente A. Então, a tangente 22,5 mais, já que é igual, vai ser tangente 22,5. Ao invés de ficar escrevendo os números aqui, eu vou simplificar e escrever só a tangente, certo? Porque toda a tangente aqui vai se referir à tangente de 22,5, que é o valor que a gente quer achar. Certo? Dividido por 1 menos tangente A, tangente B. Isso aqui vai ser a mesma coisa aqui. Igual a 1, no caso, né? Então, vamos ajeitar aqui. A gente teria aqui duas tangentes, né? Duas tangentes. E aqui, 1 menos tangente quadrado. Certo? A gente jogaria isso aqui para o outro lado, né? Se ficaria igual a 1, ali multiplicaria por 1, então seria isso aqui. Vamos passar o tangente quadrado para o outro lado para deixar tudo positivo, né? Vezes mais 2 tangentes, menos 1. Isso aqui seria a nossa equação de segundo grau que a gente quer achar. Certo? A gente teria, portanto, que a tangente seria igual a menos b, que seria 2, menos 2, mais ou menos raiz quadrada, b quadrado, 2 quadrado, 4, menos 4 vezes a vezes c. Seria mais 4, né? Certo? Dividido por 2 vezes a. Aqui ficaria 8, né? Aqui. E 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2. A gente poderia simplificar esse 2 aqui. Ficaria 1. E esse 2 aqui, com esse aqui. Então, essa aqui seria a nossa resposta. Certo? A gente pode inverter aqui, ó. Para ficar mais apresentável, ficaria tangente igual a raiz de 2 mais ou menos 1. Certo? Na verdade, não, aqui, ao contrário. Seria mais ou menos raiz de 2 menos 1. Tá, a gente tem isso aqui, por enquanto. Só que a gente tem que se atentar a um detalhe, certo? Qual que é esse detalhe? Vou apagar isso aqui. A gente tem o seguinte. No círculo trigonométrico, a gente tem que a tangente, ela é seno por cosseno. Só que no círculo trigonométrico, os ângulos menores que 45, o ângulo de 45 tem a tangente 1. Os ângulos que vão de 0 até π sobre 2, que é 90 graus, eles vão ter, se o ângulo for maior que 45, então a tangente dele é maior que 1. Agora, se ele for menor que 45, a tangente dele tem que ser menor que 1. Então é isso que a gente tem que analisar aqui. Por quê? Porque o ângulo 22,5, ele é menor que 45. Então a gente tem que atender a segunda propriedade aqui. Se ele é menor que 45, a tangente tem que ser menor que 1. Então a gente precisa do seguinte. A gente precisa que esse valor para tangente aqui, ó, esse valor para tangente, ele tem que ser menor que 1. Certo? Então a gente vai ter o seguinte, vamos testar os dois casos. A gente tem raiz de 2 menos 1 e raiz de 2 menos raiz de 2 menos 1. Certo? Nesse caso aqui, ó, vai ser raiz de 2 menos 1. Vai ser aproximadamente 0,4, né? Aproximadamente. E aqui, se reparar, vai dar um número negativo, né? Dando um número negativo não pode ser. Por quê? Porque esse ângulo ele tem que pertencer ao intervalo 0 até π sobre 2, certo? Então ele não pode ser positivo, ele não pode ser negativo. Portanto, aqui a gente teria que o valor a ser utilizado seria esse primeiro, raiz de 2 menos 1. Então, esse aqui seria o valor para a tangente de 22,5. Então, a gente tem que tangente 22,5 graus seria igual a raiz de 2 menos 1. Essa aqui seria a nossa formação.
O que acontece agora? A gente pode isolar o b aqui, né, pra gente substituir aqui. A gente poderia achar que o b, ele seria tangente de 22, que é raiz de 2 menos 1, vezes 2r. Então, a gente vamos substituir isso aqui agora. A gente vai ter que o A2 vai ser igual a 4 vezes b, que seria raiz de 2 menos 1, vezes 2r, vezes r. Pronto, achamos nossa expressão para o A2. Então, essa aqui seria a nossa expressão para o A2. Vamos ajeitar aqui agora, a gente pode juntar esse 2 aqui com esse aqui, ficaria 8. E aqui o r ficaria r quadrado, certo? Agora ele quer A1 sobre A2, certo? Ele quer A1 sobre A2. O A1 é 2r quadrado, raiz de 2, e o A2 é 8 raiz de 2 menos 1, r quadrado. Esse quadrado vai simplificar com esse r quadrado, certo? Então aqui simplifica, e esse 2 vai simplificar com esse 8 aqui. Vai sobrar isso aqui. Agora vamos racionalizar, né? Vamos multiplicar aqui, em cima e embaixo, por raiz de 2 mais 1 e por raiz de 2 mais 1. Certo? Vamos multiplicar isso aqui em cima e embaixo, que aí a gente teria o quê? A gente teria o seguinte. A gente teria vindo aqui, ficaria raiz de 2 vezes raiz de 2, 2, e aqui ficaria mais raiz de 2 vezes 1, 2, certo? Isso aqui dividido por 4. Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Um produto notável. Produto da diferença, da soma pela diferença. Então, a gente teria o quadrado do primeiro, raiz de 2 quadrado, menos o segundo quadrado, 1 quadrado. Raiz de 2 quadrado é a mesma coisa que 2. Então, ficaria 2 menos 1, que é igual a 1, então não vai fazer diferença. Portanto, aqui, nossa resposta final para a razão seria 2 mais raiz de 2 sobre 4, que se encontra no gabarito letra E. Certo? Espero que você tenha entendido. Muito obrigado pela atenção.